2001, mais ou menos, 2000, 2001, houve uma disciplina de uma igreja foi rebaixada para grupo, no município de Poá, e junto com esse tipo de movimento pretenso reformador e pretensamente buscando um adventismo mais sólido, mais histórico, mais fundamentado, surgiu também alguns debates antigos do cristianismo dentro do adventismo. Entre eles a crença sobre a Trindade, como se fosse uma perversão da Igreja Católica, e que a Igreja Adventista, quando adotou a Trindade na Conferência Geral de Dallas, em 1980, a Igreja oficialmente adotou a doutrina da Trindade. A partir daí, esses movimentos começaram a acusar que ali a Igreja Adventista estava fazendo uma concessão ao catolicismo, em virtude de, segundo eles, né, de um pacto de boa vizinhança. Nós não vamos mais falar da Igreja Católica, supostamente a Igreja Adventista não ia dar ênfase às 3 mensagens angélicas, e as profecias que apontam o Papa ou o papado como o chifre pequeno de Daniel 7, etc. O que nunca aconteceu. A Igreja nunca perdeu essa ênfase nas 3 mensagens angélicas e na interpretação das profecias de Daniel 7, 2, 8, Apocalipse 13, nunca perdeu a ênfase. Eventualmente, pode ser que algum pregador não tenha dado atenção a esses temas, embora tenha estudado, não tenha pregado sobre eles, mas a Igreja nunca perdeu essa ênfase, como pretendem os nossos acusadores. Entre esses temas polêmicos, também surgiu um tema que é o que nós vamos tratar hoje. E eu me lembro de um episódio que ficou marcado aqui no Bonifácio, por essa época, de 2002, 2003, surgiu uma mulher na igreja de José Bonifácio e ela entrou na igreja, assistiu um pouco da escola sabatina, ela viu algumas pessoas descendo para o piso de baixo da igreja, né, saindo da nave, e ela saiu junto e viu que muitas mulheres estavam entrando num banheiro e ela foi para lá. E lá dentro ela começou a pegar mulher por mulher, ensinando que o nome de Jesus é um nome pagão. E o certo seria falar o nome de Jesus na língua original hebraica, ou no máximo aramaico, que seria respectivamente Yehoshua, hebraico, e no aramaico, que é quando Jesus viveu, né, entre nós, né, quando ele se encarnou, a língua era falada o aramaico. O hebraico, boa parte dele, assim, já boa parte do judaísmo não falava o hebraico, que é um pouco diferente apenas, né? Diga-se de passagem, não tem grande diferença, mas o aramaico, que é um pouco mais aí adaptado e tal, ele era falado. Então Jesus, o nome de Jesus era Yeshua e não Yehoshua. De qualquer forma, esse tema veio à tona. Essa mulher no Bonifácio, na época eu estava começando a ler alguma coisinha hebraico, me esforçando ali. Ainda hoje também eu me esforço, assim, quero dizer, não tenho domínio do assunto, mas foi suficiente para desmascará-la. A gente, na época, o ancião, na época, era o Levi Ribeiro, o Mauro, o esposo da irmã Jerusa, e o irmão Roberto Santos, irmão do Rubens, muitos de vocês aí conhecem. E os anciãos se juntaram, alguns dos anciãos perceberam o problema, as irmãs me chamaram e eu falei, bom, vamos levar a irmã para uma sala. A gente foi para a sala dos adolescentes, do Bonifácio, onde era antigamente, agora parece que mudou, a sala do Joabe. E lá a irmã sentou, a gente sentou junto, eu falei, então, irmã, a gente pegou a lousa, eu escrevi o nome de Jesus em hebraico, e falei para ela, irmã, o que está escrito aqui? Aí ela não sabia falar. Aí eu falei, eu escrevi o nome de Jesus em hebraico, com os caracteres, como chama, os sinais vocálicos de Yehoshua, no hebraico, e depois eu tirei e escrevi com os sinais vocálicos o nome Yeshua.
E ela não sabia nenhum nem outro. Eu falei, irmã, como que a senhora pode dizer que está errado se a senhora nem sabe daquilo que a senhora está falando? E aquele dia ela, assim, ela ficou meio envergonhada. Na verdade, a ideia era que ela reconhecesse que ela estava falando que ela não sabia, né? Mas, posteriormente, agora, recentemente, alguns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, nós, num grupo chamado Fé, o Fideísmo, que eu e o André estamos, tem o pastor Demóstenes Neves, que ele é professor de teologia jubilado, lá do IAN. E ele fez um livro falando sobre 100 perguntas sobre Trindade, uma coisa assim, né? O André deve ter esse PDF, eu não sei se eu tenho aqui no meu celular. E também ele fez um trabalho extenso sobre a questão do nome de Jesus, a tradução do nome de Jesus do hebraico, né? Do hebraico para o aramaico, do aramaico para o latim, do latim para o português. Eu tenho livro, viu? Você tem? Oi? Tenho sim. Beleza. Se você tiver o Eu tenho PDF, aqui também, compartilha ó. no grupo depois. É o Isso, livro aqui, compartilha no ó. grupo depois. E Boa. ele tem, inclusive, um CD aqui dentro de conteúdos a mais também, para pegar. Exatamente. Ah, E ele então é um pastor... baixa isso daí e Oi, manda para fala. nós. Isso. Falei. Gente, e o conteúdo do pastor é muito bom. Ele é um pastor, ele é um professor de teologia extraordinário. O trato com ele, ele é muito ponderado, muito equilibrado. Já conseguiu desbaratar vários pensamentos errados dentro do grupo Fé, o Fideísmo. Ele foi pontual em muitas ocasiões de socorro. E aí nós temos uma série de PowerPoints que ele elaborou, não fui eu. Esse PowerPoint só pode ver a qualidade, né? Não é coisa de Samuel, é coisa do Demóstenes mesmo. É exatamente a E mesma arte do livro aqui, ó, né? Se você ver. sim, exatamente, a mesma É arte. dele aqui, ó. Eu não tenho esse livro ainda, quero ver se eu compro, Bruno. Onde você Difícil de comprou, achar Bruno? agora, hein? Você comprou via internet ou fez o quê? Comprou no Celso? Não, é a Rose. Eu acredito que foi sequestrado da minha cunhada esse aqui. Entendi. Ela tinha Eu vou lá e acabei quero ver se eu ficando com compro ele. também. Eu não tenho ele, não. Quero ver se eu compro. Vamos lá, então, estudo, irmãos. Tá aí, ó. Yehoshua. Yehoshua é o nome lá original, no hebraico, tá? No hebraico antigo, Yehoshua. A pronúncia é essa, Yehoshua. E o significado no hebraico é Yahvé, que é a tradução a tradução não, o resumo, né, a abreviação de Yahvé é Iê. Yeshua significa salvação. Ou seja, Yehoshua seria Yahvé salva. Esse é o significado. Vamos seguir adiante, então, o slide aí, Brunão. Vamos dar uma adiantada aí para dinamizar o pessoal ver o conteúdo do estudo. Vamos lá, então. Então, aqui é a pergunta. Normalmente, um artigo, um texto, uma redação, aqui também no estudo, começa com uma pergunta. Qual a escrita e a pronúncia corretas do nome de Jesus em aramaico? Opa, falhou aí, Brunão. Sumiu para mim aqui, ó, o slide. Isso, sumiu. Volta aí. Peraí. Isso. Aramaico e hebraico, em cada idioma, quer dizer, qual a pronúncia certa, qual a escrita? Vejamos aí, vamos lá. Vamos para o próximo slide, então. O próximo, isso, vamos lá. O nome de Jesus. Vamos seguir aí. Para o novo dicionário Aurélio, um nome, olha que interessante, é a forma de designar ou identificar, nomear alguém, animal ou coisa. Nome também é um título que a pessoa tem por direito. No caso do hebraico, o nome muitas vezes tinha um significado, né? A gente pega nomes como Filipe e você fica pensando, tá, mas primeiro, qual é a origem do nome Filipe? E o que significa, entendeu? Tem significado? Muitos nomes têm significado. Eu não sei se todos têm, mas com certeza Filipe tem, amigo dos cavalos. E qual seria o significado do nome de Jesus, né? Vamos adiante. Um pouco já falei aqui adiante, né? Então, aí, segundo a Bíblia, Jesus tem mais de um nome. Então, primeira coisa, Jesus não tem um nome só. Aí fala assim, porque o menino nos nasceu, né? Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz
sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, a gente percebe pelo próprio texto do Antigo Testamento que o nome de Jesus não é um só, né? Jesus tem vários nomes. Príncipe da paz. Alguém poderia pensar assim, mas príncipe? Jesus não é rei? Príncipe não é ser menor? Porque não está escrito nas escrituras que ele é rei dos reis, senhor dos senhores? Sim, Jesus é rei. É rei dos reis, senhor dos senhores. Mas ele não é só rei dos reis, senhor dos senhores. Ele também é designado como anjo, como príncipe, como leão da tribo de Judá, e são vários outros títulos. Então, aqui nós temos a pronúncia e escrita diferentes para o nome de Jesus na Bíblia e em outras fontes. Vamos lá, então. Primeiro lugar aí, os israelitas do tempo de Jesus e Moisés falavam e escreviam Yehoshua. Aí, em parênteses, você vê a transliteração para o português, né? Conferir texto hebraico em Josué 1:1, na Bíblia hebraica, poliglota, hebraico, grego, português, inglês, da editora Vida, Sociedade Bíblica do Brasil, 2003. Eu não tenho a Bíblia poliglota, mas tenho a Bíblia hebraica, Stuttgartensia. E tenho a Bíblia hebraica, no caso a Bíblia hebraica Stuttgartensia, não é a Bíblia propriamente dita, é o Antigo Testamento só, parte da Bíblia. E eu tenho a Bíblia da editora Trinitariana de Londres, que é a Bíblia todinha hebraica, é Novo e Antigo Testamento, tudinho hebraico. Então aí esse texto diz o seguinte: no tempo de Esdras e Neemias, o mesmo nome, Yehoshua, como está em cima, era escrito e lido diferente, como Yeshua. Olha que interessante, nós estamos longe dos dias de Jesus, por volta do 5º século antes de Cristo, tempo de Esdras e Neemias, e lá o nome Yehoshua já não se falava Yehoshua, se falava Yeshua. Por que é importante destacar isso aqui? Porque os inimigos do nome Jesus vão alegar que a mudança do nome Yehoshua para Yeshua já é uma corrupção pagã. Agora, se Neemias fosse um pagão e Esdras fosse um pagão, ou um praticante do judaísmo já paganizado, com que autoridade ele conservaria os escritos dele? Como que a gente, com que confiança nós veríamos os escritos de Neemias e Esdras? A gente veria com suspeita, mas não é esse o caso. Então a gente percebe que muito antes da suposta introdução do paganismo no cristianismo, muito antes disso, o nome Yehoshua, no hebraico, sofreu mudanças para Yeshua. Isso é importante lembrar. Então, quando alguém vier para você falando assim, não, o nome de Jesus seria, de acordo com os nossos adversários, né, teológicos, eles diriam que Jesus seria Deus cavalo. Vocês vão entender isso durante isso. Vamos seguir adiante. Mas é furada isso. Deus cavalo é furada. Os efraimitas, no livro de Juízes, diriam Yehoshua, sem som de CH, de Shin, de Shi. Ver Juízes 15, 5 e 6. Eles diriam Yehoshua, não Shua. Está escrito Yehoshua. Eles não conseguiam pronunciar esse fonema, né, com som de CH. Eles não conseguiriam. Isso aconteceu quando, por exemplo, estupraram e mataram a mulher de um levita, e depois o levita pegou o corpo dela, que foi deixado morto, né, ao relento, né, e ele cortou o corpo dela em vários pedaços, se eu não me engano 12 ou 11, e mandou para as tribos de Israel um pedaço para cada tribo, e falou, vocês vão permitir que a tribo tal fique ilesa depois de ter estuprado a mulher de um levita? Aí teve vingança, o povo foi lá e pegou pesado com os estupradores. E eles queriam saber quem era ou não da tribo. Então eles fizeram um teste lá do Shibolete e Sibolete, né? Sibolete.
Eles não conseguiam falar Shibolete, eles conseguiam falar só Sibolete. Igual esses aí que falavam Yehoshua, tá bom? Mudando aí o som do Shin para S. Beleza? Próximo slide, vamos lá. Pronúncia e escrita diferentes para o nome de Jesus na Bíblia e em outras fontes. Vamos continuar nessa linha. Item 4 aí. Os judeus, na tradução feita do hebraico para o grego, cerca de 200 a 300 antes de Cristo, tradução conhecida como Septuaginta, eles escreveram o nome de Jesus como Jesus no grego. O nome Yehoshua ou Yeshua, eles escreveram como Jesus no grego. A questão essa tradução do Antigo Testamento para o grego era chamada Septuaginta, porque foi escrita por cerca de 70 sábios ou rabinos. Eles eram chamados de Septuaginta porque a tradição oral diz que foi 72 rabinos que teriam traduzido o Antigo Testamento para o grego. Eles fizeram isso por quê? A necessidade era grande porque os judeus que estavam espalhados entre as nações, desde o cativeiro babilônico, Medo-Persa e tudo mais, eles tinham perdido várias gerações, né? Eles tinham, numa nação diferente, de língua diferente, eles tinham perdido a cultura do hebraico, né? A leitura, o hábito de ler hebraico. E esses anciãos, esses rabinos, tinham medo que eles ficassem tão isolados da língua hebraica que eles também não mantivessem a tradição, a religião judaica, o culto ao Deus verdadeiro. Então, eles traduziram do hebraico para o grego esse Antigo Testamento. E quando eles traduziram, olha que curioso, eles traduziram o nome Yeshua do Antigo Testamento para Jesus no grego. Por que Jesus, não Yeshua no grego? Porque no grego não existe nenhuma consoante que permita a leitura do nome de Jesus como se faz, ou a pronúncia como se faz no hebraico. Não tem como falar Yeshua no grego. Só tem como falar Jesus. Não tem, é a aproximação melhor que se faz. E aí os acusadores da Igreja Adventista e do cristianismo em geral, que alegam que o nome de Jesus é errado, eles dizem que isso é perverter o nome de Jesus. Nós vamos ver que não é. Vamos seguir adiante. Então, aí tem a fonte, né? Bíblia Poliglota, Josué 1:1, Esdras 5:2, Neemias 8:17, entre outras passagens da Septuaginta. Vamos seguir adiante. Nessas versos tem a pronúncia do nome de Jesus, não como Yeshua, mas no grego como Jesus. Então, vamos lá. A Septuaginta também é reconhecida pela Enciclopédia Judaica como tradução feita pelos judeus da fala grega por volta do século II a.C., que foi amplamente usada pelos cristãos. No primeiro século, foi usada pelos cristãos, e não só pelos cristãos. Os próprios judeus em Israel, muitos deles usavam a Septuaginta por falarem o grego, e quando se comunicavam com judeus de fala grega. Não é? Vamos seguir adiante. Vamos lá. Sexto ponto aqui nessa questão. A obra de Flávio Josefo, que viveu aí entre o ano 38 e o ano 100, é considerada autêntica pelos judeus. E o próprio Flávio Josefo, ele usou a expressão Jesus no grego. Vejamos aí, ó. Tá aí ó, a fonte, a Enciclopédia Judaica, CD-ROM, tal, a fonte da Enciclopédia Judaica, legitimando a obra de Flávio Josefo como uma obra autêntica, de valor histórico. Próximo slide, por favor. Vamos lá. Sétimo ponto. Os próprios muçulmanos, no Alcorão, né, em árabe, língua irmã do aramaico, escrevem o S, nome, né, o S hebraico de Jesus como Yeshua. Eles escrevem Yehoshua ou Yeshua como Isa ou Isha, mas a tradução autorizada pelo Centro Islâmico do Brasil transferiu como Jesus, sem considerar isso adulteração do nome. Ou seja, mesmo considerando que os muçulmanos não têm a mesma consideração que temos por Jesus, como Deus, como Redentor, mas apenas como um profeta, o maior dos profetas, mas ainda como só profeta,
eles têm muito zelo pela tradução do Alcorão, muito zelo, muito zelo. Eles são tão zelosos quanto os judeus. Os israelitas tiveram na tradução e na manutenção dos manuscritos do Antigo Testamento. Então, para eles traduzirem Yeshua ou Yehoshua como Jesus no Alcorão em português, com certeza eles estão preservando o nome o mais próximo possível do hebraico. Então, eles não consideram como adulteração, mas os nossos acusadores consideram. Então, vamos seguir adiante. Esses dados são importantes, gente, porque, no final das contas, a gente percebe que não é uma adulteração pagã, seja de cristão, seja de Constantino, seja de qualquer líder da Igreja Católica na Antiguidade, não é um adultério assim. O oitavo ponto nesse estudo diz que o nome Jesu, ou Jesus, também consta dos melhores e mais antigos manuscritos gregos do Novo Testamento, ou seja, os próprios discípulos escreveram no grego, os apóstolos, né, eram discípulos, se tornaram apóstolos, significa que eles eram aprendizes, se tornaram enviados. Eles mesmos que escreveram o Novo Testamento, eles escreveram Jesus no grego. Eles traduziram Yehoshua ou Yeshua para Jesus. Irmãos, qualquer momento, se vocês quiserem me interrogar, pode me interrogar, tá bom? Você levanta a mão aí, a gente dá uma olhada aqui, se quiser abrir o áudio, você pergunta, tá bom? Vamos lá, então, 9º ponto aí. Flávio Josefo, escritor judeu, escreveu sua obra Antiguidade dos Judeus por volta do ano por volta do ano 94. Minha visão está péssima. Ele também usou a forma Jesus para o nome Jesus, que ele cita várias vezes referindo-se a Jesus Cristo, e a outros que tinham o mesmo nome. Ou seja, Flávio Josefo, judeu, né, não queria adulterar o nome Yeshua. E, como ele escrevia no grego, né, que era a língua mundial da época, ele não pensava assim, puxa, estou adulterando o nome Yehoshua e Yeshua. Porque mesmo que ele não fosse um cristão, um detalhe, só mesmo que ele não fosse um cristão, Flávio Josefo era judeu só. E, portanto, ele não tinha interesse em paganizar o nome Jesus, porque o nome Jesus, em hebraico, Yehoshua, é o nome de Josué, irmãos. Josué e Jesus é a mesma coisa o nome. A mesma coisa. Exatamente o mesmo significado. Então, é claro que, pela estima que ele tinha com relação ao profeta Josué, de maneira alguma, jamais o Flávio Josefo perverteria o nome de um profeta, referindo-se a Josué, que é o mesmo nome de Jesus. Então, naturalmente, essa perversão não aconteceu. E ele usou a tradução Jesus, a mesma que os apóstolos usaram nos escritos do Novo Testamento. Pode falar. Só um comentário, é interessante, é importante também lembrar que ele é um dos maiores, né, é uma das maiores fontes de consulta para a historicidade da Bíblia, né, que nós usamos. Exatamente. É uma das maiores, com o seu livro, a História dos Hebreus, é isso daí. Eu tenho PDF, exatamente. Eu mando lá no grupo também, o PDF dele. Exatamente, o Flávio Josefo, e tem um outro que me fugiu o nome agora, eles são 2 judeus do século I, que não se tornaram cristãos, né? É importante dizer, não se tornaram cristãos. Não se tornaram cristãos, mas eles citam Jesus como alguém que morreu na cruz. Ele é uma das principais fontes que tratam da historicidade da pessoa de Jesus e da sua morte, da historicidade da pessoa de Pilatos, de Herodes. Quando a gente fala da historicidade, é porque, irmãos, é assim, hoje em dia, os incrédulos em relação ao Novo Testamento, aqueles que são críticos em relação à historicidade do Novo Testamento, alegando que os milagres do Novo Testamento foram uma criação posterior, para exaltar a pessoa de Cristo, né? Meio que enfeitaram a pílula, né? Para poder tornar Jesus a pessoa que nós hoje adoramos. Dizem que, então, que o Novo Testamento foi criado posteriormente, colocando milagres como Jesus tendo multiplicado os pães e os peixes, da transformação da água em vinho, andando sobre as águas, como sendo uma criação posterior. Mas o próprio Flávio José... Oi, pode falar. É Eusébios, está tentando lembrar?
Não, Eusébio é do século IV ou V, Eusébio, e não era judeu, mas tem é muito importante a fonte de Eusébio, vai ser usado no estudo, viu? Não sei se nesse estudo, mas durante os estudos, essa fonte Eusébio de Cesareia será usada, tá bom? Tem um livro muito importante de Eusébio, chamado Ecclesiae, e esse livro tem traduzido pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e por outras publicadoras, não sei se Vida Cristã, não sei, Vida Nova, mas existe a obra de de Eusébio de Cesareia, e é importantíssima. Eu também tenho ele em casa. Eu só não tenho ainda o Flávio José. Mas é importante essas obras, porque elas testificam da historicidade do nome Jesus e da historicidade de outras doutrinas cristãs, mesmo Joséfo. Vamos seguir então adiante, nós temos a fonte aqui, né, que a gente acabou de ler. Vamos seguir o próximo slide. Então, aqui, Jerônimo. Agora a gente deu um passo bem adiante aqui na história, porque Jerônimo ele está lá no século IV, século V. E nós não estamos falando de um judeu. Jerônimo aí, ele é já um cristão latino, né, um latino, e ele traduz a Bíblia toda, o hebraico, portanto, do Antigo Testamento, e o grego do Novo Testamento, ele traduz para o latim. Ele cria a versão chamada Vulgata, a Vulgata, né? A Bíblia Vulgata. Jerônimo transliterou o nome de Jesus e o de Josué, que são iguais no aramaico bíblico, para do Yehoshua, né? Ele traduziu direto para Jesus. No latim ficou Jesus, porque no latim não tem J, irmãos. É Jesus. E aí tem uma mudança do latim para o português, que é introduzido, então, o J. Mas até ali era Jesus. Vamos seguir adiante. Dá mais um clique aí. Flávio, mais adiante. Isso, mais uma. Aí, ó. Yeshua para o latim, Jesus. Então, Yehoshua no hebraico, e Yeshua no aramaico, ele traduziu para o latim Jesus, que é quase igual à pronúncia e escrita de Jesus no grego. A diferença é que no grego tem um ômicron lá, uma vogal, né? Tem dois os no grego. É o ômicron e o ômega. São dois os, dois tipos de vogais, a vogal breve e vogal longa. E tem no grego também tem dois es. Tem o e breve e o e longo. Então, no grego tem isso, né? Então, tem um ômicron no nome Iesous. É como se fosse assim, Iesous. Só que não se pronuncia o O. Se pronuncia apenas us, Jesus. O ômicron, ele some na pronúncia. Praticamente desaparece. Acontece que esse nome Jesus, no grego, ele foi traduzido por Jerônimo para o latim como Jesus, do mesmo jeito, Jesus, só que sem o O. Então, depois que eu faço traduzir para o português, quando surgiu a língua portuguesa, né? Então, para Jesus. Ficou fácil. Vamos seguir adiante. Próximo slide. Vamos ver se terminou. A gente vai para o estudo número 2, que agora vai dando 9 horas ainda. Ó, o 10º ponto aí do estudo, dessa primeira parte do estudo, diz assim, que em latim, na Vulgata de Jerônimo, o nome hebraico ficou Jesus, que os judeus dizem ser fiel ao original hebraico aramaico. Então, é interessante, os próprios judeus, os próprios praticantes do judaísmo, né, os não convertidos, né, só para deixar claro, são descendentes dos hebreus, de Abraão, Isaac e Jacó, são praticantes do judaísmo, não são cristãos, e reconhecem que o nome Jesus, o nome Jesus no latim, é correspondente ao hebraico e ao aramaico, ou seja, eles não consideram perversão. Mas os adversários do nome Jesus, que estudaram nos manuscritos escondidos, que não tem fonte nenhuma para as alegações dele, dizem que o nome Jesus é um absurdo nome pagão que significaria Deus cavalo. A gente vai ver isso aí para frente. Vamos seguir adiante, próximo slide. Aí, 11º ponto, né? Em português e inglês, escreve-se de forma igual, Jesus, mas pronuncia-se de forma diferente. Jesus para português e Jesus para o inglês. Vamos seguir adiante.
A enciclopédia judaica, é interessante destacar isso, irmãos, o que acontece? Nesse debate, destacar a autoridade de Flávio Josefo. A autoridade da enciclopédia judaica não é cristã, é judaica, apenas exalta a tradução correta do nome Jesus e destrói o argumento dos nossos inimigos, né? Então, eles dizem que é legítimo, a enciclopédia judaica, Jesus, só procurar o verbete Jesus. Próximo slide. Aí nós vamos para a conclusão, né? Portanto, algumas conclusões, né? Portanto, os escritores da Bíblia pronunciavam e escreviam o nome Jesus de formas diferentes. Yehoshua, no hebraico mais antigo, e Yeshua, no hebraico mais recente. A exemplo, só para lembrar, a gente mencionou no começo do estudo, Neemias e Esdras. Mais uma conclusão. Todos os tradutores, antes e depois de Cristo, transliteraram o nome Jesus de várias formas. Jesus, Jesus e Jesus, no português. Portanto, essa transliteração não é adulteração nenhuma. Próximo slide. Se terminou, já entra no segundo estudo, Brunão. Inclusive, os judeus fizeram o mesmo. E a enciclopédia judaica confirma. Logo, não é necessário e nem obrigatória uma pronúncia hebraica ou aramaica escolhida arbitrariamente para se referir a Jesus. Por que isso é importante? Olha que interessante. A mulher que entrou no banheiro feminino, né, no banheiro feminino da igreja do Bonifácio, e começou a mencionar para as outras irmãs que o nome de Jesus seria Deus Cavalo, e que as orações dela, que não eram ouvidas, não eram atendidas, passaram a ser atendidas. Depois que ela passou a chamar o nome Yeshua nas orações, não fazem sentido nenhum. A argumentação dela não faz sentido nenhum. Porque o nome Jesus foi usado, tem sido usado nesses 2000 anos, desde o nascimento de Cristo, um pouco mais de 2000 anos do nascimento de Cristo, tem sido usado o nome Jesus quase 2000 vamos dizer, pelo menos aí 2000, quase 2000 anos, né? Uns 1980 anos que se usa o nome Jesus como do nosso Salvador e como o nome santo de Jesus, e inclusive para expulsar demônios, e a história tem mostrado o sucesso do uso do nome Jesus. Seja em inglês, seja no grego, seja na língua que for. Deus não considera essa transliteração, essas adaptações do nome Yeshua ou Yehoshua para Jesus, ou para Jesus, ou para Jesus, no espanhol, por exemplo, a pronúncia Jesus soa com R no começo, né, que fica um H aspirado, mas não é escrito com um J normal, é Jesus, só que o hispano ele vai falar Jesus. Então a gente percebe que essas pronúncias, elas não minimizam o poder que acompanha o nome, porque Deus sabe que nós estamos invocando o nome de Jesus, o nome de Yeshua. Então vamos seguir adiante aqui, ó. A identificação do nome e da pessoa de Jesus como sendo o Pai Jeová. Nossa! Aí pegou pesado. Vários nomes para o tetragrama. Aí o tetragrama está portuguesado, né? Portuguesado. YHWH é Yod Re Vav Re no hebraico, né? Então vamos seguir adiante. Há vários nomes para Deus na Bíblia. A enciclopédia judaica declara, vamos lá, o que ela declara? Vários termos hebraicos são usados para Deus na Bíblia. Alguns deles são empregados em ambos os sentidos, genérico e no sentido específico. Outras são usadas somente como um nome pessoal do Deus de Israel. Então, por exemplo, El é Deus. Só que, às vezes, El é um Deus pagão, um Deus... E, às vezes, El é uma expressão que acaba sendo aplicada ao próprio Deus da Bíblia. Né? Vamos seguir adiante. Vamos lá. Mais um. Dá um clique aí. Na Bíblia, os hebreus usavam termos cananitas para designar Yahvé, ou o tetragrama. Né? Muitos desses termos foram empregados também pelos cananitas para designar seus deuses pagãos. Isso não é surpreendente, desde que no estabelecimento na Terra Prometida, os patriarcas
e os primeiros israelitas fizessem sua a linguagem de Canaã. E a língua hebraica usaria naturalmente o vocabulário cananita para termos que designassem sua própria divindade. Eu vou dar um exemplo de que o nome de um deus pagão era usado para o marido. O marido era chamado de Baal. O marido, gente, no casamento, a esposa chamava o marido de Baal. É como se fosse meu senhor, né? Baal. Então, mas Baal era o nome da divindade pagã, mas também era a maneira de a esposa se referir ao marido, chamando-o de marido. Marido seria Baal, entende? Então, isso acontecia. Aí tem a fonte, a enciclopédia judaica, tal, né? Vamos seguir adiante. O nome Yahvé é uma escrita modificada do nome mais longo de Deus. Porque o nome de Deus também aparece na Bíblia como Iá, sabia? Iá. Tem um salmo que fala que o nome de Deus é Iá. Vamos seguir adiante aqui. A explanação do nome, como dada em Êxodo 3,14, Iê, Asher Erreiê. Eu sou eu sou quem eu sou. Né? Diga-me que eu sou, me enviou a voz, né? No final do verso 14 de Êxodo 3. Oferece uma etimologia popular comum na explanação bíblica dos nomes, em vez de uma explicação científica. Como muitos outros nomes hebraicos na Bíblia, o nome Yahvé é, sem dúvida, uma forma reduzida do que era originalmente o nome mais antigo, o nome mais longo. Tem sido sugerido que a forma original completa do nome era algo como Yahvé Asher Yahvé. Ou seja, ele traz à existência tudo que existe. Aquele que traz a existência, entendeu? Mais ou menos é isso. Aí diz assim, ou Yahvé Zevad. Deixa eu ver aqui. Zevaot, que realmente significa ele traz as hostes do céu ou de Israel, a existência. Então, Yahvé Zevaot ou Yahvé Asher Yahvé. E Ivé, né? Vamos ver. Aí, Adonai substitui Yahvé entre os judeus. Isso é uma coisa interessante, porque quando eu fui taxista, eu fiz taxista por 3 meses, fui preposto de um taxista adventista, eu trabalhei no lugar dele, né, como segundo motorista. E o que aconteceu? Eu conheci um judeu italiano que mudou para o Brasil com a sua família por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha mais ou menos uns 78 anos, 77 anos, ele é bem velhinho já. E ele morava ali perto da rua Alameda Santos, lá na Jardins, perto da Avenida Paulista. O nome desse judeu era Cláudio Finzi, eu nunca esqueci o nome dele. E ele encomendava o serviço, ele chamava o serviço de táxi, do ponto de táxi mais próximo do prédio dele, e eu trabalhei ali. Eu acabei levando ele umas 2 vezes, né? E ele pedia que eu viesse trabalhar para ele no sábado. Eu falava, não, eu sou adventista, eu guardo o sábado. E numa corrida eu perguntei para ele assim, né? Como se falava em hebraico, né? Como se falava o Deuteronômio 6,4, né? Que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu falei para ele que eu queria aprender, né? Aí ele falou assim, mas por que você quer aprender? É que eu estudo a Bíblia, tal, e eu gostaria de aprender como que é essa pronúncia, né? Aí ele me ensinou, na época, eu nunca mais esqueci. E ele me ensinou assim, já substituindo o Yahvé por Adonai. Então ele disse assim em hebraico, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errado. Ele que me ensinou. Só que eu não sabia, nem conhecia os caracteres hebraicos. Não sabia o que era Vav, eu não sabia o que era Yod, Aleph, Men, Nun, Samer, P, Tav, eu não sabia nenhuma dessas consoantes, né? Não sabia dos sinais vocálicos. Ele só me ensinou, então eu aprendi de ouvir. Depois que eu aprendi lendo, né? Aprendi um pouquinho, né? Ainda assim, só um pouquinho. Daí o que acontece? Depois que eu aprendi a ler um pouquinho, aí o hebraico, né? Aí eu percebi que no Deuteronômio não consta Adonai, consta Yahvé. Mas os judeus substituem. Por que substituem?
por causa de uma super, hiper, ultra reverência em relação ao nome de Deus. Então ele substitui o nome Adonai, ou melhor, o nome Yahvé por Adonai. Então na pronúncia, na hora da pronúncia, em vez deles pronunciarem, lá no hebraico, lá na Torá hebraica, está escrito Yahvé. Só que quando eles colocam o nome, quando eles colocam os olhos sobre o nome, eles leem Adonai. Porque os judeus colocaram os sinais vocálicos de Adonai embaixo do nome Yahvé. Aí, quando eles vão ler, eles não sai a pronúncia Yahvé, sai Adonai. Veja aí o que diz o texto. Vamos seguir aí. Ó. Mas, pelo menos, pelo 3º século antes de Cristo, a pronúncia do nome Yahvé foi evitada e Adonai, ou seja, meu Senhor, ou o Senhor, substituiu a Yahvé, como evidenciado pelo uso da palavra grega Kyrios, ou seja, Senhor, em lugar de Yahvé na Septuaginta. A tradução das escrituras hebraicas que foi iniciada por judeus que falavam grego naquele século, onde a forma combinada Adonai e Yahvé ocorre na Bíblia, era lido como Adonai Elohim, Senhor Deus, e nunca como Yahvé. Então vamos seguir adiante. A enciclopédia, tá? A fonte, né? Os slides. Oh, irmãos, os slides vão ser disponibilizados no grupo, tá bom? 7 nomes. Para os judeus, especialmente os ortodoxos, aqueles mais radicais, existem 7 nomes para Deus e não apenas um só. Comentando a posição do Talmud em proibir pronunciar e escrever o nome de Deus fora do contexto sagrado, a enciclopédia judaica declara o seguinte, dá um clique aí, Brunão, mais um, dá mais um clique, aí, ó, ele diz assim, ó, contudo, especificamente declarado que esta proibição se refere apenas aos 7 nomes bíblicos de Deus. São eles, vamos lá, El, primeiro nome, segundo, Elohim, também com sufixo, eu sou o que sou, Êxodo 3,14. Adonai, o 4º nome. O 5º, o tetragramaton, que é o Yahvé. O 6º é Shaddai. E o 7º é Zebaot. Esse Z aí não se lê Z, tá? Se lê TZ, é Zebaot. Zebaot, tá bom? Parece meio Z. Que vem da consoante Tzadik, o nome da consoante é Tzadik. Então aí, ó, o Rabino no caso é Yosef, tá? O Rabino Yosef discorda deste último nome, Zebaot. Aí a fonte é Shev 35AB. A passagem declara explicitamente que todos os outros nomes e descrições de Deus pelos atributos podem ser escritos livremente. Apesar disso, tornou-se costume aceito entre os judeus ortodoxos o uso de variações de muitos daqueles nomes no discurso, particularmente Elohim, em lugar de Elohim e Hashem, o nome, por razões eufônicas, por Adonai. Então, normalmente eles chamam Hashem, por exemplo, eles falam assim, Hashem te abençoe, entendeu? Eles costumam falar Hashem, que é o nome, para não falar o nome dele, o nome como para não pronunciar o nome, eles falam Hashem, o nome, como referente a ele, entendeu? Eles costumam usar isso. Quando em 2006, irmãos, eu fiz supletivo na escola, na MF, escola municipal, ali do Jardim São Pedro, como que chama? O André vai lembrar. Puxa, esqueci agora. Eu estudei ali Isso, Benedito Calixto. E lá no Benedito Calixto, nessa escola, eu conheci um menino de 16 anos, 17 anos, era um jovem, né? Entre 17 e 18 anos. Era um jovem. Eu tinha 36, estava no supletivo. Eu estava no 8º ano, olha que situação. Eu voltei para a escola, irmãos, depois de 20 anos fora da escola. E eu tinha parado no 6ª série. Quando eu voltei para o 8º ano, que mudou de série para ano. Aí eu voltei a fazer esse supletivo de 2006, de 8º e 9º. E eu fiz esse ano de supletivo junto com esse jovem, né? O nome dele era Israel.
E o avô dele era judeu mesmo, praticante do judaísmo. Inclusive, esse jovem, ele tinha sido praticante. Quando ele me conheceu na escola, ele voltou a frequentar a sinagoga de São Mateus. E, inclusive, eu fui lá uma vez, foi terrível. Eu coloquei fogo naquela sinagoga, a minha presença colocou fogo na sinagoga, por causa da Trindade. Nossa, foi uma treta só, a tarde todinha foi a treta, eu e o Rabino. Aí o que aconteceu? Nessa época, ele falava direto comigo assim, Hashem te abençoe. E eu não sabia o que era Hashem, né? Ele falava Hashem e não sabia. E agora a gente está vendo aí, ó, Hashem significa o nome. Próximo slide. É um dos 7 nomes, né? Tradução e transliteração judaicas. Vamos ver aí, ó. Os judeus traduzem o nome Yahvé como Deus normalmente, e as formas Yeshua ou Yehoshua são transliteradas como Jesus normalmente, sem levantarem as questões suscitadas pelos que insistem na pronúncia ou nas pronúncias aramaicas hebraicas. Então, assim, tá, os acusadores do nome Jesus, eles não têm razão. Não tem razão. Nem judeu dão razão para eles. Vamos lá. E olha que judeu tem mais motivo para poder reclamar, né? Vamos lá, dá um clique aí, Bruno. A composição e pronúncias diferentes do nome Yahvé. Vamos ver isso aí. Vários nomes comuns da Bíblia são nomes compostos, como as iniciais de Yahvé, como, por exemplo, Jeremias, Isaías e outros. Porque Jeremias tem a abreviação do Yahvé lá, é Iê. Isaías também tem a abreviação de Yahvé. Portanto, não somente o nome Jesus passou por variações na pronúncia e na escrita, mas o próprio nome de Deus, ou seja, o próprio Yahvé, o próprio tetagrama, foi pronunciado e escrito de maneiras diferentes. Vamos lá, então, dá um clique aí, vamos seguir adiante. Já está acabando, viu, gente? Porque esse estudo é curtinho, nós estamos no segundo. Para os judeus, Jesus e Yahvé são pessoas diferentes. Ó. Para os judeus, Jesus era um nome comum, conforme já mencionado nas perguntas anteriores. Mas Yahvé, ou seja, o tetragrama, era usado e cercado de cuidados na hora de pronunciar. Então, não era usado em qualquer contexto. Seguindo adiante, próximo slide. Portanto, são nomes distintos e de personagens diferentes. Yahvé e Jesus não são a mesma pessoa. Algumas vezes, né? Quando Jesus orou, ele o fez usando palavras diferentes e revelando que ele e o Pai são pessoas distintas. Isso é verdade. Pessoas distintas. Pai, olha lá, Abba, em hebraico aramaico. É Abba, pai, né? Av ou Abba, tá? Av também é pai. Conforme está na própria Peshita. E no Pai Nosso, Mateus 6. Na oração agonizante do Getsemane, que está em Mateus 26, e quando ressuscitou Lázaro. Então, a referência que Jesus fazia ao Pai, como Ab ou Abba, está nesses textos aí todinhos. Então, significando que Jesus e o Pai são duas pessoas diferentes. Não é a mesma pessoa. Não tem como ser, viu, irmãos? Não tem, porque eu já encontrei heresia entre adventista dizendo que o Pai e Jesus é a mesma pessoa. Não é mentira. Quem pensa isso está errado. Vocês podem até perguntar para mim no final, aí, ou se não marcar um dia para a gente estudar sobre Trindade, a gente vai dissecar o negócio. Segundo ponto aí. Quando pendia na cruz, Jesus clamou. Não clamou pelo tetragrama, Yahvé, mas por seu pai, Abba, né? Por seu pai. Então, o tetragrama, o Yahvé, é outra pessoa que não o próprio Jesus. Também orou usando a palavra Eloi, ou Eloi, ou Eli, um dos 7 nomes sagrados em aramaico-hebraico para Deus, conforme a enciclopédia judaica. Vocês já devem ter visto pessoas com o nome Eloi, né? E existe Eloi, né? E Eloi ou Eloi é o nome do Pai, né? Jesus e o Pai são um em termos de unidade, mas não um em pessoa, tá bom? Não é uma pessoa. Não se confunda, não vá por esse caminho. Você vai se deparar com vários obstáculos bíblicos. A Bíblia não permite entender que o Pai e Jesus é a mesma pessoa, embora alguns queiram dar essa leitura. Mas ele apresenta-se como outra pessoa, como fica claro nas passagens em que ele ora ao Pai e pela conjunção e na frase. Segue adiante, vai ter vários exemplos aí, ó. Eu
e o Pai somos um. Esse é um exemplo clássico. Eu e o Pai. Ora, não pode, né? Outras razões bíblicas. Jesus atribui a si mesmo limitações decorrentes da encarnação, claro, não como pessoa, não na sua pré-existência. Que o Pai, obviamente, o Pai não tem essas limitações. Naturalmente, ele e o Pai não podem ser a mesma pessoa. Como Jesus está limitado e o Pai não está, obviamente não são a mesma pessoa. Não pode ser um ao mesmo tempo, gente. Não pode. Por exemplo, Jesus está limitado. O Pai não está. Mas o Pai e Jesus é a mesma pessoa? Não faz sentido. Ele teria que, ao mesmo tempo, estar limitado e não limitado. Uma coisa não pode ser uma e outra ao mesmo tempo, e sob a mesma circunstância. É a lei da não contradição. O Bruno está estudando filosofia, deve lembrar disso aí. É a lei da não contradição. Uma coisa não pode ser uma e outra coisa ao mesmo tempo e na mesma circunstância. Então, o pai e o filho não são a mesma pessoa. Não tem como. O pai envia o filho, aí tem as passagens, né? Aí depois, e o filho ora ao pai, aí tá as passagens, Mateus, Lucas, tal. Eles são distintos na forma batismal e nas bênçãos bíblicas. Eu batizo o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, naturalmente, não são a mesma pessoa, não tem como. É necessário, a divindade é necessariamente mais de uma pessoa. A divindade verdadeira, bíblica, não estou falando do paganismo, não. Então, aí, ó, na Bíblia aparece uma relação entre dois personagens, né? A relação pai e filho, né? Um que ora e o outro que ouve oração e atende, ou não. E as frequentes referências de Jesus ao Pai e do Pai em relação ao Filho no Novo Testamento impedem que Jesus e o Pai sejam a mesma pessoa. Não tem como, igreja, não tem como. Sem, contudo, negar que sejam um em unidade. Ou seja, são unidos, propósito, poder, etc., mas não são a mesma pessoa. 3. Na Bíblia, os textos deixam claro que Jesus e o Espírito Santo foram enviados pelo Pai, como seus representantes. Não foi um enviado. Portanto, Jesus e o Espírito Santo não é a mesma pessoa. Não é. Não pode. Samuel. Oi, fala. A confusão se dá quando, infelizmente, alguns instrutores bíblicos ou pregadores não conseguem satisfazer a necessidade de compreensão que as pessoas têm quando elas afirmam que o Pai, que nós temos um só Deus, manifesto em 3 pessoas. Sim. Essa explicação ela não é satisfatória e gera esse tipo de confusão. Você vai lembrar de um amigo nosso que há um tempo atrás ele dizia que havia um Deus que ora se manifestava em Jesus, ora se manifestava no Espírito, ora se manifestava exatamente como Pai, né? E isso é errado, tá, gente? Isso não é um amigo que afirmava, mas é um erro, tá? Mas esse tipo de confusão na hora de explicar para o aluno bíblico ou para a igreja que gera ou que abre a brecha para esse tipo de problema que a gente está estudando aqui. Isso é absurdo, viu, gente? Isso aí foi combatido nos séculos posteriores aos apóstolos como uma heresia, né? Ficou consagrada o combate, nos anais da história cristã a heresia do modalismo. Isso chama modalismo, é que Deus tem, é como se Deus que seria segundo essa heresia, Deus é uma pessoa que ora se manifesta como Pai, ora se manifesta como Filho, ora como Espírito Santo. Como ele é onipresente, ele pode se manifestar ao mesmo tempo como Pai, Filho e Espírito Santo, como se fossem pessoas diferentes, mas é uma pessoa só. Isso é uma heresia. Não é que Deus se manifesta em 3 pessoas. Deus é 3 pessoas. Não é Deus que porque Deus, supostamente um, manifestado em 3, já é a heresia do modalismo, entendeu? Então é uma pessoa que ora, é como se fosse como se fosse supostamente, só para uma ilustração, um ser humano qualquer, um de nós, um homem qualquer, ou uma mulher, que é caminhoneiro, que é piloto de avião e que é professor. Então ele tem 3 habilidades que o qualificam para ensinar. Ele pilota avião aos domingos, ele é professor online à noite e ele pilota e ele dirige caminhão durante o dia. Então, a pessoa é mais do que o Július, né? Tem três serviços. Então, ele é uma pessoa, mas tem 3 funções.
Então é como se o Pai, Filho e Espírito Santo fossem 3 funções de uma pessoa só. Isso é heresia. Isso é modalismo. O que existe são 3 pessoas e a união dessas 3 pessoas é o Deus da Bíblia, é a divindade bíblica. Então não existe essa de Deus se manifestar em 3. Não, você está errado. São 3 pessoas que constituem a divindade bíblica. E o enviado não pode ser ao mesmo tempo que enviou, gente. É assim, ó, é outra lei da não contradição. Eu não posso enviar e ao mesmo tempo ser eu mesmo enviado. Eu não posso enviar a mim mesmo, é uma contradição. Eu não me envio, eu vou. É assim, ó. Por exemplo, eu tô no quarto, no quarto agora, né? Eu tô no quarto, na minha casa. Então, assim, eu vou ao banheiro. Não, eu vou me enviar. Samuel, vai ao banheiro. Não tem cabimento, meu querido. Meu irmão, não tem cabimento. Samuel, vai ao banheiro. Samuel, vai ao banheiro, você precisa fazer o número 1. Gente, não tem cabimento. Eu não me envio, eu vou. Entendeu? Então, outro item aí. E o representante não pode ser ao mesmo tempo que é representado. Exatamente. Perfeito. Vamos seguir adiante. Está acabando aí nosso estudo. 9h25. Acho que a gente termina antes da 9h30. 5. A ideia de que sejam a mesma pessoa é a antiga heresia chamada monarquianismo. Ou modalismo. São os 2 nomes que são aplicados para essa heresia. Próximo slide. Ensina que o Pai, Jesus e o Espírito Santo eram o mesmo monarca em papéis diferentes. Exatamente. Vamos lá. Isso faz absurdamente a vida de Jesus parecer uma encenação do Pai, fingindo o tempo todo ser o Filho. Ou seja, ele orava ao Pai, mas estava orando para si mesmo. Ele estava fingindo, porque era ele mesmo que se socorria, entendeu? Do tipo assim, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Aí ele ora, chora, ele soa gotas de sangue para ele mesmo, assim, sofre aquilo tudo diante dele mesmo, pedindo que ele dê uma solução. Quando ele não dá uma solução, ele diz, faça-se a tua vontade, não a minha, quando é a dele mesmo. É uma ensinação. Ellen White fala no Evangelismo, no livro Evangelismo, que não houve teatralidade no que Jesus fez. Não houve teatralidade, ou seja, não foi teatro. Mas se for a mesma pessoa, ou melhor, se fosse a mesma pessoa, não era. Se fosse a mesma pessoa, seria teatro, irmãos. Percebeu? Absurdo? Absurdo. Não tem cabimento. Então, o filho também estaria fingindo orar ao pai, o que não teria sentido, pois falava com ninguém, ou, no máximo, falava consigo mesmo. Absurdo. Os textos bíblicos e a gramática, em inúmeras frases, mostram o Pai, o Filho e o Espírito Santo separados por conjunções e mencionados como personagens independentes. Ou seja, são versos bíblicos como, eu vou citar agora, João 15, 26, João 14, verso 16, perdão, verso 26, João 15, Romanos 16, 15, 16, perdão, Romanos 16, Romanos capítulo 15, verso 16, Hebreus 9, verso 14, 1 Pedro 1, verso 2, enfim, Judas, verso 20 e 21, várias vezes o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Mateus 29, Mateus 28, verso 19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Várias passagens bíblicas dão conta de que ou apresentam em justa posição o Pai e o Filho e o Espírito Santo, como se tratando de 3. Aí nós temos, em Romanos 15, 30, Jesus e Yahvé são pessoas diferentes. Próximo. Dá uma clicada aí, Brunão, para desenvolver o slide da página. No seu nascimento, Jesus e o Pai são diferentes. No batismo, Jesus e o Pai são diferentes. E o Espírito Santo, inclusive. No Getsêmani, Jesus e o Pai são diferentes. Na fórmula batismal, Jesus e o Pai não são a mesma pessoa. Mas, dá clique aí. Nas bênçãos apostólicas, como a gente vê em 2 Coríntios 13, 13. No pecado contra o Espírito Santo, Jesus e o Espírito Santo são diferentes. Em muitas outras situações, a gente percebe que o Pai e Jesus são diferentes, e o próprio Espírito Santo e Jesus. Portanto, aí conclusões do estudo, né? Primeiro, a oração pode ser feita usando outros nomes para referir-se a Deus ou Pai. Podemos chamar ele de Abba, de El Shaddai, de Elohim, né? O nome de Jesus era um nome comum entre os judeus e nunca foi confundido com o tetragrama, Yahvé, embora seja um nome composto com suas iniciais, as iniciais do tetragrama.
como ocorre com outros nomes judeus. Ó, gente, vocês estão acompanhando isso tudo. Tetra é 4, tá? Grama é como se fossem letras ali, tá? Tetragrama, 4 letras. Yod, Re, Vav, Re. Não é penta, né? O Brasil é pentacampeão. Campeão 5 vezes. Foi tetra. Hoje é penta. E a história indica que parece dizer que não será campeão mais nenhuma vez. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Terceira conclusão aí. E Jesus é o Filho do Pai, dos 2 personagens distintos, como também é o Espírito Santo em relação a ambos. O Espírito Santo não é nem o Pai nem o Filho. Na unidade eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há unidade, mas são distintos. E aí, terminando.